Bem, pessoal, então vamos ver aqui a aula sobre fluxo de um campo vetorial, né? Então, por que nós vamos estudar esse tópico? Ele vai ser essencial aí para nós entendermos a primeira das leis de Maxwell, que é a lei de Gauss, tá? Então, a lei de Gauss ela é baseada completamente na ideia de fluxo, tá? Então, vamos ver o que é o fluxo, tá? É bem fácil, espero que vocês entendam aí sem problemas, tá? Então, vamos lá. Algumas definições que nós vamos fazer agora inicialmente, algumas definições geométricas que são utilizadas aí no estudo teórico aí do eletromagnetismo, tanto da eletrostática quanto da eletrodinâmica, quanto do magnetismo e eletromagnetismo, né? Então vamos ver aí o conceito de linhas, né? Uma linha geométrica, né? Pode pensar, pô, mas eu estou estudando eletricidade, por que eu preciso saber geometria? Porque justamente para você descrever aí uma certa configuração de cargas, uma configuração geométrica de cargas que estão paradas, cargas que estão em movimento, você precisa aí uma descrição, né? Uma descrição matemática que traz aí a geometria associada, tá? Então, quando eu tenho linhas, né? Então nós vamos tanto ter problemas aí que tem linhas, superfícies e volumes, né? Então, no caso de linhas, eu vou ter um objeto unidimensional, tá? E esse objeto aí, ele vai ligar dois pontos no espaço. No caso, se eu tenho linhas abertas, então eu posso ter uma linha retilínea aberta, né? Então uma linha reta, né? E também eu posso ter aí uma linha curva, né? Tanto essa linha reta quanto essa linha curva nós vamos chamar aí matematicamente, normalmente os livros chamam de linha C, curva C, tá? Muitas vezes se fala que as duas são curvas, são linhas, né? Essas linhas, elas são abertas. Então, isso significa o seguinte, que elas vão ter extremidades aqui. Então, tem duas extremidades, A e B e A e B. Ou seja, essas linhas ligam dois pontos que estão aí separados entre si, tá? E esses pontos, nós vamos chamar esses pontos de limites aí dessas linhas ou fronteiras dessa linha. Então, um objeto unidimensional, que é uma linha, né, seja reta ou curva, ela é delimitada por objetos sem dimensão, que são pontos. Então, lembre-se lá, né, das aulas de geometria básica, né? Você tem o ponto, a reta, o plano, né? E os objetos tridimensionais que você constrói a partir disso, né? A geometria euclidiana é baseada nesses objetos básicos, tá? Então, a linha unidimensional, ela tem extremidades que são aí pontos, né? Aí nós vamos ver que uma superfície, um plano, ele vai ter aí, ele pode ter, né, como fronteira linhas retas ou linhas curvas como fronteira, tá? Então, uma linha é aberta quando ela tem extremidades, ela tem uma fronteira aí delimitada por pontos, no caso aí A e B, tá? E associada a essas linhas aí, nós podemos definir um certo comprimento. Então, nós vamos vejo que a linha ela é um objeto abstrato, é um objeto aí que é definido aí matematicamente, né? Nós associamos as imagens do mundo real a, a simplesmente aí representações num pedaço de papel, né? Então é uma representação aí de uma situação real, né? Então, por exemplo, se você olha a linha do horizonte, você associa essa linha do horizonte, né? Dependendo de quem você for, se você for uma terraplanista ou não, né? Você associa uma linha reta ou uma linha curva, né? Mas a reta nada mais é do que um segmento de arco de circunferência de raio infinito, né? Vamos ver agora o conceito de linha fechada, né? Então, uma linha fechada, ela não tem extremidade, tá? Ela vai ter aí, na verdade, o ponto inicial e o ponto final são o mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma linha fechada que é uma circunferência, né? Ela termina onde acaba. Na verdade, eu poderia colocar o início e o fim em qualquer lugar, certo? Então, nós vamos chamar essa curva de C também. E eu posso ter uma outra curva aí que não é uma circunferência, eu posso ter um laço qualquer, né? Um certo laço, um certo caminho. Esse C também vem da palavra caminho.
Então, eu vou percorrer esse caminho aí, fazendo alguma coisa ao longo desse caminho. Tá? Então, isso define uma linha fechada. Uma linha fechada não tem fronteira, não tem pontos extremos, né? Não tem começo, não tem fim. Tá? E também nessas linhas nós podemos associar um comprimento. Eu vou ter um comprimento aqui. Então, por exemplo, no caso da circunferência, do círculo, desse caminho C aqui, eu vou ter um perímetro cujo comprimento aqui é 2πr. Tá? Se você tem uma curva mais complicada, um caminho mais complicado, o perímetro vai ser diferente. E você tem que calcular esse perímetro. Já vou mostrar como nós vamos calcular. Tá? Nem sempre é simples. Tá? Mas a linha fechada, além do comprimento, ela tem uma outra propriedade interessante, porque ela delimita uma certa superfície. Tá? Então, vejo que eu posso converter essa circunferência, né, que era só a linha externa, num círculo, que é a linha externa com a área interna. Tá? Então, isso eu posso fazer também nesse laço de baixo aqui. Então, eu tenho uma área associada aqui. Né? Então, além do comprimento desse caminho aqui, esse comprimento, você pode chamar de C ou de L, tanto faz, você vai ter uma área associada a esse caminho. Esse caminho, essa curva C delimita uma certa área, tá? Ou seja, essa linha unidimensional, o caminho unidimensional, delimita um objeto bidimensional, que é uma superfície. Nós vamos ver as superfícies também, tá? Então, esse é o conceito de linha fechada. Então, a diferença entre linha fechada e aberta, a linha aberta tem extremos, a fechada não. A linha aberta só tem o comprimento. A linha fechada tem o comprimento e define também uma área, tá? Define uma superfície, S. Vamos ver como se calcula o comprimento de uma linha. Então, o que nós vamos fazer, tá? Para trabalhar aí com esse tipo de objeto. Então, esses objetos vão ser usados aí para trabalhar nos problemas físicos que nós vamos ver, tá? E essa linha C, então, ela vai ter, vamos supor aqui que seja uma linha aberta, mas poderia ser uma fechada também. Aqui eu coloquei um sistema de coordenadas, não se preocupem muito com ele. E eu vou definir um pequeno pedaço dessa curva, tá? Um pequeno pedaço desse comprimento total. Então, um intervalo de comprimento aqui, que é um intervalo finito. Tá? Então, se eu fosse tomar o comprimento total dessa curva, eu teria que tomar o primeiro intervalo, mais o segundo intervalo, mais o terceiro intervalo, etc. Então, por exemplo, eu poderia dividir essa curva, esse caminho C, em 10 pedaços. E o comprimento total seria associado aí à distância ou à soma de todos esses pequenos comprimentos. Então, o comprimento aí, se você divide a curva, né, num número finito de pedaços, então isso vai ser dado simplesmente pelo somatório aqui desses intervalos finitos. Então, soma ΔL1 mais ΔL2 mais ΔL3, vai somando até chegar no final da curva. Né? E, na verdade, muitas vezes, se esse caminho aqui se esse caminho for reto, uma linha reta, você vai associar esse L à distância entre esses pontos também. Você pode fazer essa associação. Aqui nós não estamos falando em distância entre dois pontos. Né? Aí você pode complicar um pouquinho mais. Mas vamos pensar aqui só no comprimento da linha em si. Tá? O comprimento é um número que você associa a esse objeto unidimensional. Mas quando você faz esse cálculo aqui, dependendo das coordenadas que você tem, você pode ter erros. E esses erros eles vão sendo minimizados quando você diminui esse intervalo. Esse intervalo ele vai ficando cada vez menor. Eu vou diminuindo esse pedacinho, ele vai tender a zero. E ao mesmo tempo que esse tamanho vai tendendo a zero, eu vou colocando aqui uma quantidade infinita desses elementos infinitesimais. Então, eu vou transformar essa soma que vai até n numa soma infinita de intervalos aqui que vão ser infinitesimais. Então, essa soma vai se transformar numa integral. Né? E nós vamos trabalhar aqui com elementos infinitesimais dl. Né? Então, o diferencial L. Né? E o comprimento total é a integral de dl. Né? Essa integral ela tem que ser feita ao longo desse caminho aqui. Tá? Então, depois nós vamos... Eu não vou definir ainda, mas isso aqui
seria uma espécie de uma integral de linha. É uma integral que tem que ser realizada ao longo desse caminho aqui, ao longo dessa linha. Tá? Mais tarde eu vou falar sobre, mais à frente aí na disciplina eu vou falar sobre integrais de linha. Tá? Então é assim que você calcula o comprimento de uma linha, seja ela aberta ou fechada. Agora vamos ver as superfícies. Então, vamos supor aí que eu tenho uma superfície, o que nós vamos chamar de uma superfície plana. Então, agora nós vamos ter um objeto bidimensional, tá? E como é que eu caracterizo uma superfície plana? Eu posso ligar dois pontos nessa superfície por meio de uma linha reta, tá? E se essa linha reta ela estiver totalmente contida no plano, tá? Então eu tenho aqui uma superfície, né? Eu tenho dois pontos nessa superfície. E eu vou ligar esses dois pontos com uma linha reta. Se essa linha reta ela também pertence ao plano, os pontos dessa linha reta também pertencem ao plano, então eu tenho uma superfície plana. Tá? E eu posso ter essa propriedade, eu tenho que ter essa propriedade para quaisquer dois pontos nesse plano aí, nessa superfície. O ponto aqui vai ser uma linha reta, a reta está no plano, etc. Tá? Nós também podemos ter superfícies curvas. Nós já vamos ver aí o caso onde essa propriedade ela não vai ser verdadeira. Tá? E quando você tem essas superfícies planas, como é que você vai calcular a área? Então, nós vamos associar a essa superfície uma certa área, tá? Um número, né? Então, como é que nós vamos calcular a área de uma superfície? Tá? Eu vou dividir essa superfície em pedaços. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um certo elemento de área, ΔS. Né? Esse elemento de área é um elemento finito, né, de área. E para obter a área total dessa figura, eu tenho que somar as áreas de cada um desses pedacinhos. Essa área mais essa área, vou somando todas essas áreas. Para essa figura geométrica aqui, para essa superfície plana, que é aqui um quadrado, não tem problema. Tá? Você poderia fazer dessa maneira que a área daria a área exata. Mas quando você tem uma figura geométrica e uma superfície plana que não tem essas bordas, né? Esse cálculo pode dar aproximado, porque quando você chegar próximo à borda e ela for uma linha curva, você vai ter pedaços faltando nesse ΔS, ou sobrando. E aí isso vai introduzir erros, né, no cálculo dessa área. Mas esses erros eles vão diminuindo conforme você diminui esse ΔS. Você vai fazendo esse ΔS cada vez menor e aumentando também o número de quadriculados nessa superfície. Então eu posso aumentar aqui o número de pedacinhos, mas diminuir o tamanho de cada pedaço. E aí o cálculo da área vai ficar mais preciso. Posso diminuir aqui o pedaço e aumentar o número de pedaços. O cálculo vai ficar mais preciso ainda, etc. Tá? Então dessa maneira, no limite, né, quando esse ΔS, esse intervalo esse pedacinho de área, esse elemento de área, ele tende a zero, você tem aqui um diferencial de área, ds, né? Aqui, isso aqui não é zero ainda, isso aqui teria que ir para zero, né? E aí essa soma, eu vou ter o número infinito desses pedaços. Veja que esse número aqui ele vai aumentando. Então esse n ele vai tender a infinito e esse ΔS vai para zero. Então quando isso acontece, essa equação se transforma numa integral, tá? Então a área total é integral à soma infinita desses elementos infinitesimais de área, ds, tá? Aqui, essa integral, na verdade, se torna uma integral dupla, tá? Porque esse diferencial ds, ele vai ter duas... Na verdade, ele é o resultado de dois diferenciais. Nós já vamos ver isso, tá? Então, aqui, na verdade, está aí implícito aí o cálculo aí de duas integrais, tá? Não se preocupem aí, eu sei que alguns de vocês se preocupam com essa coisa das integrais duplas, triplas aí, tá? Aqui nós vamos ver o básico, eu não posso cobrar muito de vocês, porque vocês estão vendo isso junto aí, em cálculo, né? E mais alguma coisa nós vamos ver, tá? Mas tudo que vocês forem fazer aqui nessa disciplina eu vou ensinar antes. Então eu já estou introduzindo aqui para vocês. Como calcula, não se preocupem tanto assim, tá? Não é difícil. Nós não vamos fazer como é feito lá no cálculo. Nós não vamos nos aprofundar tanto assim no cálculo dessas integrais, tá?
mas alguma coisa nós vamos fazer, tá? Eu vou mostrar aí, nós vamos fazer. Nós já até fizemos uma desse tipo, né? Nós já fizemos uma integral dessa natureza, tá? Então essa integral ela vai ter que ser feita em um certo domínio, esse domínio ao qual pertence essa superfície. Esse domínio ele vai ser determinado aqui por essas bordas, tá? Então você vai ter que fazer essa integral nesse domínio, tá? Ok? Dependendo como você parametriza esses elementos de superfície, esses elementos aí que vão se tornar infinitesimais, tá? Pode ser que essa integral, o cálculo dessa integral de área seja mais fácil ou mais difícil. Então aqui eu fiz o exemplo, né, do círculo, a área do círculo. Como é que você calcularia a área do círculo? Então eu poderia aqui fazer quadriculados, né, de tamanho ΔS, né? Quando esse ΔS vai para zero, isso aqui se torna um diferencial ds, né? E esse diferencial, né, seria esse lado aqui vezes esse lado aqui, né? Então esse diferencial, um pedacinho do comprimento do eixo x, dx, vezes um pedacinho do comprimento do eixo y, dy, dx vezes dy, me dá essa área infinitesimal aqui, né? Quando você fizer isso e para zero, isso vai se tornar ds, tá? Essa integral, se você integrar a integral desse fator aqui, seria difícil de você, um pouco mais difícil de você fazer, tá? Porque você teria que colocar aqui naquele domínio S, você teria que colocar os extremos de integração, e esses extremos de integração teriam raízes. Aí, por exemplo, o raio desse círculo aqui é R. Então, o extremo aqui, esse círculo extremo, essa circunferência extrema, ela tem coordenadas aqui x ao quadrado mais y ao quadrado da r ao quadrado, que é o raio do círculo. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado da r ao quadrado. Tá? E aí, para você fazer essa integração, você poderia variar o x aqui, né, de 0 até r, né, variando o x de 0 até r, ou de menos r até mais r, né? Depende de como você faz a integração. E o y você teria que fazer aqui, por exemplo, vamos supor aí, desse ponto até esse ponto, desse ponto até esse ponto, né? Depende de como você fatia. Você pode fatiar esse círculo dessa maneira, ou você pode fatiar dessa maneira. Tá? Tem várias maneiras de você fazer essa integração. Tá? Então, por exemplo, você poderia fazer o y variar daqui até aqui, ou daqui até aqui, né? E, então, por exemplo, de 0 até esse ponto aqui, mas esse ponto é raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Tá? Então, essa é uma integração, fazer o cálculo dessa área, dessa superfície plana, em coordenadas cartesianas é difícil. Tá? Então, esse cálculo ele fica muito mais simples quando você utiliza aí coordenadas polares. Tá? É uma outra parametrização aqui. Você define outro elemento infinitesimal de área, tá? Que vai ser, por exemplo, desse aspecto. Tá? E nesse caso, aí, esse elemento infinitesimal ele vai ser o r dr dθ. Então, eu tenho um certo raio, que é a distância da origem até um ponto aqui dessa circunferência. Então, até aqui seria r, né? E eu tenho um certo ângulo, θ. Tá? Então, dr vezes r dθ me dá essa área. Tá? Aqui nós não vamos ver todos esses detalhes. Tá? Isso não dá tempo, né? É muito curto o tempo. Tá? Essa integração seria muito mais simples fazer. Essa integral é bem mais fácil para fazer. Em coordenadas cartesianas seria difícil. Vocês podem procurar aí, né, como é que é feito isso. Né? Dá para fazer dos dois jeitos. Tá? Tem que dar, né, a área desse círculo tem que dar πr quadrado. Tá? Agora vamos ver as superfícies curvas. Então, quando você tem uma superfície curva, então, por exemplo, desse aspecto aqui, e você tem dois pontos nessa superfície, por exemplo, um ponto aqui e outro ponto aqui, se você quiser ligar esses dois pontos por uma linha reta, né, então você pode fazer isso. Você vai ter essa linha. Só que essa linha agora, vejo que ela saiu da superfície em si. Os pontos dessa linha, alguns pontos dessa linha, não pertencem à superfície. Então, aí nós definimos que se chama uma superfície curva. Tá?
A curvatura, né, de uma superfície uma propriedade complicada, na verdade. Tá? Se você estivesse nessa superfície, você não conseguiria perceber a curvatura dela. Se você fosse uma formiga morando nessa superfície, você não conseguiria perceber essa curvatura. Tá? Veja que a superfície, uma superfície é um objeto bidimensional em si. Tá? Ele tem duas dimensões, tem uma largura e tem um comprimento. Então, nesse caso aqui, essa folha aqui, imagina que isso aqui é uma folha de papel, né? Você tem essa largura e esse comprimento aqui. Então, a largura vezes o comprimento me dá a área total dessa superfície, tá? E vejam que você, estando nela, você não vai perceber essa curvatura. Ela poderia estar plana, né? Ou seja, a folha de papel em cima da mesa, né? Você veria a folha reta. Ou dessa maneira, né? Curvada dessa maneira. Então, para você perceber essa curvatura desse objeto bidimensional, você tem que estar aí num espaço tridimensional. Você só percebe essa curvatura num ambiente aí de maior dimensão. Tá? Então, esse objeto bidimensional ele está imerso no espaço tridimensional. Tá? Então, tem esse conceito de imersão. Né? Em inglês tem uma palavra que denomina isso, que é embedding, né? Não sei falar isso. Tá? Ok? Então, vamos continuar aqui. O cálculo da superfície da área total também seria mesmo. Você dividiria em pedacinhos, né? E somaria todos esses pedacinhos, a integral desses ds, né? Esses elementos de infinitesimais de área. Tá? Vamos ver agora o conceito de superfícies abertas, desculpa, ou fechadas. Né? Então, eu tenho uma superfície aberta, né? Então, por exemplo, essa é uma superfície aberta quando ela tem bordas. Então, no caso aqui eu tenho essa superfície, vejo que é uma superfície curva, tá? Ela é curva, ela não é plana. E essa superfície curva, né, ela tem uma borda aqui, né? Eu desenhei aqui em preto aqui essas extremidades. As extremidades dessa superfície, desse objeto bidimensional, são linhas unidimensionais, né? São linhas aqui, no caso eu tenho uma linha curva aqui, outra linha curva aqui, etc. Tá? Então, uma superfície aberta ela tem extremidade, ela tem fronteira. Né? Essa é uma fronteira aí que é uma linha. Tá? Okay? Então, a fronteira dessa superfície vai ser uma curva C. Tá? Então, essa é uma curva. E ela vai delimitar uma certa área. Tá? Então, a curva delimita uma certa área, como nós vimos lá anteriormente. Né? Uma certa curva fechada delimita uma área. Tá? A curva fechada delimita uma área, mas essa superfície, ela é aberta. Tá? Vamos ver agora a ideia de superfície fechada. Então, uma superfície fechada é uma superfície que se enrola sobre si mesma. Então, por exemplo, uma esfera. Tá? Então, uma esfera, se você considera a parte externa dela, a superfície dela, né? Essa superfície ela não tem borda. Se você fosse uma formiga andando em cima dessa esfera, você não acharia a borda. Você não cai no final da Terra. Né? Então, esse tipo de superfície ela não tem borda, não tem extremo, não tem fronteira. Tá? E nesse caso, essa superfície ela vai delimitar um volume. Tá? Então, esse seria aí uma superfície esférica. Né? A área da superfície esférica nós já vimos, é 4πr ao quadrado. Tá? Você pode calcular isso, né? Fazendo aí uma integração, né? Uma integral dupla daquele tipo, integral de ds. Né? Definindo o ds agora para essa geometria. Tá? Não vem ao caso aqui. Tá? Depois nós vamos fazer essa integral, a integral da superfície esférica, né? A integral de superfície aí desse tipo de geometria. Tá? Nós podemos ter um objeto aí que é uma superfície fechada mais complicada. Né? Então, nós podemos, as superfícies fechadas não têm fronteira. Né? Esqueci aqui. Eu posso ter um objeto mais complicado. Aí, por exemplo, você pode parametrizar um coelho e ver como é que qual é a equação que define a superfície externa de um objeto complexo, como um coelho. Tá? Então, você, na verdade, achar uma equação para isso seria muito difícil. Na verdade, você vai coletar esses pontos
E a partir desses pontos você faz aí uma ligação entre esses pontos, né? E a partir da ligação desses pontos você interpola entre esses pontos, ou seja, você gera uma superfície. Então aqui uma superfície de um coelho. Na verdade, na prática, se você quiser fazer isso, né? Por exemplo, existem várias maneiras de você definir matematicamente como é que é a superfície de um certo objeto, né? Você pode usar aí uma ponta de prova, né? Nos laboratórios de engenharia você tem aí uma ponta de prova, tá? Que conforme você vai colocando essa ponta de prova em cima do objeto, tá? Esse sistema, esse braço, né? Uma espécie de braço robótico e vai tocando o objeto, ele vai te dando as coordenadas, vai mapeando as coordenadas 3D do objeto. É bastante difícil fazer isso, tá? Na prática não é tão simples. Se você não tem um sistema complicado desse, a mão fica difícil você fazer. Tirar todos os pontos associados a esse corpo aqui, a essa superfície. Existe uma técnica que apareceu há pouco tempo, que é você tomar aqui um objeto e tirar várias fotos, né? Você tem um objeto e você tira várias fotos de várias posições ao redor desse objeto e depois você reconstrói essa superfície no computador, tá? Então, por exemplo, o Autodesk faz essa operação, né? Você consegue fazer isso, tá? Então, uma superfície fechada ela não tem fronteira, tá? Esse coelho aqui ele não tem bordas aqui, desse jeito que nós colocamos aqui, tá? E além disso, essa superfície fechada, né? Essa área fechada, vai definir aqui um volume. Ela é o invólucro de um certo volume, tem um volume associado, tá? Então, o que diferencia uma superfície aberta de uma fechada, né? É que a aberta tem fronteira e a fechada não. A aberta não tem volume e a fechada tem. Então nós vamos associar a essa superfície fechada em si mesma, a um volume delimitado, tá? Então o volume, um objeto tridimensional, ele é delimitado aí por um objeto bidimensional, que é uma superfície S, tá? Okay? Então nós vamos usar todos esses conceitos aí no eletromagnetismo, vocês vão ver aí, eles vão aparecendo aos pouquinhos, né? Então por isso que eu introduzi essas definições básicas, é muito simples isso aí, né? Então vamos ver aqui agora um conceito mais direto, que é o de orientação de superfícies, tá? Então vamos considerar aí uma certa superfície plana, tá? Uma superfície aí que é plana, né? Tá? E ela é aberta, ou seja, eu tenho bordas aqui. Essas linhas caracterizam essas bordas. Para nós, esse fato de ter borda ou não, aqui não é tão importante. Aqui nós vamos ver outro aspecto, que é a orientação dessa superfície. Para que lado essa superfície está apontando, tá? Então, nós vamos orientar essa superfície, saber como ela está colocada espacialmente, ligando essa superfície a um vetor. Então nós vamos definir um vetor, tá? A superfície, esse aqui é um intervalo de superfície ΔS, e nós vamos definir um vetor que é perpendicular a essa superfície, tá? Esse vetor nós vamos chamar de vetor normal, tá? Esse vetor normal, ele é um vetor unitário, tá? Ele tem comprimento 1, o módulo de n é igual a 1, tá? E ele forma aqui um ângulo de 90 graus com esse plano, com essa superfície plana, tá? Como é que você poderia construir esse vetor normal matematicamente? Na verdade, o que você deveria fazer? Tomar esse lado e tomar esse lado, tá? Com esse lado você constrói um vetor, com esse outro lado você constrói um outro vetor. Você faz o produto vetorial entre esse vetor e esse vetor, e a partir do produto vetorial entre esses dois vetores, você obtém um vetor que é perpendicular aos dois, tá? Então, no caso, se eu tenho um vetor aqui e tenho um vetor aqui, eu vou obter um objeto perpendicular, que é nessa linha, tá? E aí, a partir daí, nós podemos definir um vetor normal. Aqui nós não vamos chegar a fazer isso, mas se você fosse estudar além, você teria que pensar dessa maneira, tá? Então, esse vetor normal, ele serve para indicar a orientação dessa superfície, porque quando ela mudar, quando essa superfície mudar de orientação, ela olhar para
lados diferentes, o vetor vai andar junto. Então, conforme eu mudo a superfície, o vetor muda também. Então, você tem aí o vetor normal, tá? Esse vetor unitário, ele acompanha a orientação da superfície. Tá? Você pode ter um objeto mais complicado que esse. Tá? Um objeto, veja que aqui eu usei uma superfície plana, né? Uma superfície aberta plana, mas eu poderia ter uma superfície mais complicada, uma superfície curva, aberta ou fechada. Então, por exemplo, vamos pensar num objeto complicado aí, né? Matematicamente. Por exemplo, uma batata. Né? Uma batata, ele define aqui, né, a casca da batata define uma superfície fechada, né, curva. Tá? Então, se, por exemplo, eu tentasse ligar esse ponto a esse ponto da batata, eu teria que usar uma reta, e essa reta passaria pelo meio da batata. Ou seja, os pontos dessa reta estariam fora da casca, fora da superfície. Então, por isso que você definiria essa superfície como curva. E, além disso, ela se fecha sobre ela mesma. Ela é uma superfície fechada. Tá? E define aqui uma superfície fechada é a fronteira de um certo volume. Então, tem um volume associado. A batata tem um tamanho aqui, um volume em centímetros cúbicos definidos. Tá? Então, eu posso dividir essa superfície desse objeto em pequenos pedaços, em pequenas áreas, quadriculados aqui, e essas áreas são superfícies planas. Então, eu poderia fazer isso, por exemplo. Aqui não ficou retangular exatamente, aqui tem uns pedaços que são parecidos com losangos aqui, né? Mas vamos supor que são pedacinhos bastante pequenos. Vamos supor que você pega uma faca e vai dividindo a batata ali em pequenos retângulos, tá? Em pequenos retângulos. Cada retângulo desse é aproximadamente plano. Quanto menor o tamanho desse retângulo, mais plano ele vai ficando. Tá? Se você pega corta um pedaço grande, por exemplo, aqui, isso aí ainda é uma superfície curva. Tá? Mas conforme você vai diminuindo esse tamanho dessa superfície curva, essa curvatura ela vai desaparecendo, você não vai percebendo essa curvatura. Isso você vai transformando essa superfície curva, esse intervalo ΔS curvo, numa superfície aí, que vai ficando cada vez menor, e essa superfície se torna uma superfície plana. E vai ter essa característica. A cada pedacinho desse que nós vamos considerar agora como plano, quando esse tamanho ΔS vai para zero, nós vamos assumir aí que tem um vetor normal aí. Tá? Cada ponto dessa superfície vai ter uma orientação diferente. Tá? Então, uma superfície plana, tá? Ela tem só uma orientação. Você define aí uma orientação por um vetor normal. Mas uma superfície curva, em cada lugar você vai ter uma orientação diferente. O vetor normal ele está apontando para um lado aí diferente. Tá? E isso aí vai ter essa propriedade, né, do vetor normal, tem muitas aplicações na engenharia e na física. E vocês vão ver aí que isso é bastante poderoso. Tá? Então, nós podemos, um exemplo aí da utilização dessa orientação de superfícies é o seguinte. Imagine que você tem aí, né, vamos pensar aí como um arquiteto, né, vamos supor que vocês fossem um arquiteto, né, vocês não são, né, mas quem sabe um dia vocês se interessem pela área, que é interessante. Você tem aqui um telhado, vamos supor que você projetou um telhado que tem esse formato. Tá? Telhado estranho, né, coisas que os arquitetos gostam. Né? E aí você tem aí a luz do sol incidindo nesse telhado. Tá? E eu posso me perguntar, quanto dessa luz do sol chega em cada ponto dessa superfície? Tá? Então vejo que você pode associar aos raios do sol, né? Aqui eu desenho como vetores, né? Vamos ver por quê. Tá? Então esses raios do sol, cada um deles vem numa certa direção aqui. E a direção desses raios solares está relacionada à direção de cada pedaço aqui. Cada pedacinho, cada elemento de área aqui. Então vamos supor que eu tenho esse pedacinho, esse elemento de área ΔS aqui. Esse pedacinho, quando você torna ele bastante pequeno, ele vai se tornar aí próximo a uma superfície plana. E a essa superfície plana nós vamos definir um vetor normal.
Então, dependendo da orientação relativa entre esse vetor normal e os raios da luz do Sol, você tem uma certa incidência definida. Tá? Então, a incidência vai ser direta quando você tem essas duas linhas aqui paralelas. Ou você não vai ter tanta incidência quando essas duas linhas aqui forem, por exemplo, perpendiculares, etc. Tá? O mesmo aspecto você poderia pensar em relação à chuva. Vamos supor que está chovendo aqui nesse telhado. Então, a chuva vem numa certa direção. A essa direção você pode associar vetores aí. Tá? Então, esses vetores da chuva ou do sol, vamos pensar aí que você pode pensar aí em termos de um campo vetorial V. Tá? Normalmente não se faz desse jeito exatamente, mas nós podemos pensar assim até certo ponto. Tá? Então, esse seria um exemplo aí de como você poderia utilizar a orientação de uma superfície para você fazer um cálculo aqui, por exemplo, qual é a incidência da luz, do sol ou da chuva numa determinada superfície esquisita aí, né? Um telhado diferente, né? Ou, por exemplo, né, você poderia se perguntar, vamos supor que você tem a lâmpada na sua casa, né? A lâmpada ela está emitindo luz, da mesma maneira que o sol está fazendo. E o seu olho, né, ele é uma superfície pequena. E o olho está recebendo essa luz. Então você pode se perguntar, por exemplo, quanta luz da lâmpada, que sai da lâmpada, chega no seu olho. Lógico que não é 100%, tá? Porque a luz vai em todas as direções. E só uma parte dela é que vem para o seu olho. Tá? Então você poderia utilizar esse tipo de geometria aí para pensar nesse problema. Tá? Então isso é utilizado aí nos problemas fotométricos. Você pode pensar aí, por exemplo, nós já vamos ver aí problemas de mecânica dos fluidos, né? Por exemplo, a vazão associada a uma certa tubulação, tá? Um fluido escoando dentro de uma tubulação. Então você pode pensar dessa maneira também. Nós vamos ver problemas da eletrostática, do eletromagnetismo. Todos eles vão usar essa ideia, tá? E você pode ter um objeto mais complicado. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja vamos supor que você saia depois da aula aqui, você vá tomar um sol lá fora, né? Para não ficar tanto dentro de casa. Você vai tomar sol e você pode se perguntar quanto sol está chegando na sua face, né? Então, aí você teria que fazer isso, né? Você teria que pensar dessa maneira, né? Como se o seu rosto, né? A sua face fosse aí coberta de vetores normais. Cada pedaço tem um vetor normal. Tá? Bom, então já estamos prontos aí para definir o que é o fluxo de um campo vetorial. Tá? Hoje a aula vai ser mais curta. Foi rápido a aula hoje. Vai ser bem mais curta hoje, tá, pessoal? Então, o fluxo de um campo vetorial, né, é o seguinte. Então, vamos supor aí, depois eu já estou falando tudo que está aqui, está escrito, tá? Não vou ficar lendo o slide, né? Então, vamos supor que eu tenho um campo vetorial. Aí. Nós já vimos o que define um campo vetorial, né? Em cada ponto aí de um certo espaço, você tem um vetor. Então, por exemplo, nessa região aqui, nessa região do espaço, eu tenho vários vetores aqui definidos. Aqui eu tenho esse vetor, aqui eu tenho esse vetor, etc. E no caminho, né, nesse campo vetorial, nós vamos colocar aí uma superfície. Tá? Nós vamos colocar nesse campo vetorial uma certa superfície. E essa superfície ela vai interceptar esse campo vetorial. Veja que o campo vetorial ele é representado por linhas, por flechas. Então essas linhas retas vão furar essa superfície, elas vão interceptar essa superfície. O que você pode fazer com um plano e com uma reta? Né? A reta pode interceptar o plano, o contrário, né? O plano pode interceptar a reta. Então, de modo que a reta fura matematicamente esse plano. Tá? Então, aqui, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenha essa superfície aqui, tá? E essa superfície é colocada nesse campo vetorial. Dependendo da orientação dessa superfície, ela vai interceptar alguns desses vetores ou vários desses vetores. Tá? Para você medir esse grau de interceptação, esse grau de quantos vetores
né? Você tem interceptando, estão sendo interceptados por essa superfície, tá? Você tem que usar a orientação dessa superfície, usando o vetor normal aqui. Então, esse é o vetor normal. E de acordo com a orientação dessa superfície dada pelo vetor normal, você tem aí um certo número de vetores furando a superfície. Tá? Na verdade, o número de vetores que perfura a superfície, tá? Dependendo do jeito que ela está, é infinito, porque você tem em todos os pontos desse espaço, você tem infinitos pontos, você vai ter infinitos vetores. E a superfície em si também ela é definida como tendo aí infinitos pontos. Tá? Mas vamos pensar aí que nós estamos contando o número de pontos que são as perfurações desse campo vetorial na superfície. Tá? Então, dependendo da orientação que você deixa, né, por exemplo, desculpa, dependendo da orientação que você faz, você vai ter aqui um certo número de vetores perfurando essa superfície. Então, assim, você tem mais, e você vai ter um valor máximo. Tá? Você pode imaginar que você está aí, vamos supor que você é um guerreiro e você está numa batalha com um escudo retangular. Tá? E aí você está sendo aí almejado, vai sofrer aí uma chuva de flechas aí, né? E essas flechas vão furar o escudo, né? Vão furar essa superfície. Dependendo da maneira como você deixa o escudo, né? Você vai ter um certo número de furos aí, que é maior ou menor, dependendo da orientação dessa superfície. Tá? Essa orientação, né, vai depender aí de como o vetor normal está orientado em relação a esse campo vetorial V. Tá? Daí que nós vamos ter a ideia de fluxo. Tá? Então, nós podemos fazer a seguinte analogia, né, para vocês entenderem o que é o fluxo. Vamos supor que eu tenho um rio aqui. Tá? Desse rio, a água escoa. Então, cada ponto aí vai ter uma velocidade. Vamos supor que eu estou acompanhando aí as águas do rio lá do final. Tá? As águas vêm com uma certa velocidade, vêm com uma velocidade, vêm com uma velocidade. Você tem aí um campo vetorial de velocidades. Tá? E aí você vai, no caminho desse campo vetorial, você vai colocar uma certa superfície. Dependendo como você coloca essa superfície, mais água ou menos água vai passar por dentro desse retângulo aqui. Tá? Então, você tem aí essa superfície matemática abstrata sendo perfurada aí pelos elementos, pelos pedacinhos de água com uma certa velocidade. Veja que aqui eu coloquei o vetor normal, ele está saindo da tela. Tá? Então, ele está apontando na sua direção. Tá? Perpendicular à superfície. E você poderia estender essa superfície retangular, plana, para todo o canal do rio aqui, né? Fazendo isso, né? Você teria essa superfície. E aí, se você contar aqui, se você contasse qual é o fluxo desses vetores ao longo de toda essa superfície, você teria uma ideia de quantos litros de água estão fluindo aqui num certo tempo. Né? Você teria que contar em relação ao tempo, aí teria o tempo associado. Tá? Então, quando nós relacionamos o fluxo desses vetores, tá? O fluxo da água, num certo tempo, você vai ter o que nós chamamos de vazão desse rio. Né? Então, aí você poderia pensar que esses vetores de velocidade estão perfurando essa superfície, de certo modo, abstratamente. Tá? Então, o fluxo, né, ele vai ser maior ou menor, dependendo da orientação relativa da superfície em relação ao campo vetorial. Então, vamos supor que eu tenho esse campo vetorial V, e nesse campo vetorial eu vou colocar uma superfície, uma área. Vamos imaginar que essa área é uma superfície plana. Tá? Então, uma superfície plana dessa maneira. Tá? Quando eu tenho essa situação, onde o vetor normal, tá? O vetor normal ele é perpendicular ao campo vetorial, desse jeito, nós vamos assumir que o fluxo é zero. Tá? Vejo que, dessa maneira aqui, como os vetores eles não estão perfurando essa superfície. Tá? Porque esse plano aqui ele está colocado paralelamente aos vetores. Então, os vetores não perfuram essa superfície.
tá? Porque o vetor normal é perpendicular ao campo vetorial. Quando você tem essa situação, nós dizemos que o fluxo é zero, é o fluxo mínimo, nulo, tá? Mas conforme você vai mudando a orientação dessa superfície plana, o fluxo ele vai variando. E tem uma situação onde o fluxo é máximo. O fluxo é máximo nessa condição, quando o vetor normal ele está apontando na mesma linha ou opostamente ao campo vetorial, tá? Quando essa linha, a linha normal e a linha do campo vetorial são paralelas, você tem o fluxo máximo, tá? E nós vamos definir esse fluxo máximo como o valor do vetor, né? O módulo desse vetor. Então, o módulo desse vetor vezes essa área. É dessa maneira que nós vamos definir o fluxo. No caso aqui, o fluxo máximo. Então, é o módulo do vetor vezes essa área, tá? Porque quanto maior o vetor, maior o fluxo. E quanto maior essa área aqui, quanto maior o tamanho dessa placa, mais vetores estariam perfurando essa placa, né? Se o V é maior, você teria essa perfuração em intensidade maior, vamos pensar dessa maneira, tá? E uma área maior, mais perfurações, tá? Então, é dessa maneira que nós vamos definir o fluxo máximo, tá? Então, o fluxo mínimo seria zero, quando o vetor normal é perpendicular ao campo vetorial, e o fluxo máximo seria Vs, tá? Quando o vetor normal é paralelo ao campo vetorial. Mas aí nós temos o caso intermediário, nessa situação, quando o vetor normal ele forma um certo ângulo com o campo vetorial, tá? Então, esse seria o caso de um fluxo intermediário aí. E como é que nós vamos calcular esse fluxo intermediário? Esse fluxo intermediário ele vai ser dado aí pela orientação relativa entre esse vetor e esse vetor. Então, eu vou ter aqui o vetor normal e o vetor do campo vetorial, né, o vetor V, e eles têm uma certa orientação relativa. Essa orientação relativa é dada por um certo ângulo, um ângulo θ, tá? Se vocês lembram de álgebra vetorial, né, vocês podem pensar aí no produto escalar. O que o produto escalar faz? Quando você tem dois vetores, né, quando você tem dois vetores, você pode somar, subtrair e multiplicar. Tem dois tipos de multiplicação, produto escalar e produto vetorial, tá? Quando você faz o produto escalar entre dois vetores, esse produto escalar mede essa orientação relativa entre eles. Se os dois estão paralelos, o produto escalar é máximo. Se os dois são perpendiculares, o produto escalar é zero, é mínimo, tá? Então, quando você faz o produto escalar entre esses dois vetores, V e N, você tem uma medida da orientação dessa superfície em relação ao campo vetorial. Então, nós vamos definir o fluxo, né, dessa maneira, tá? Como V escalar N. Então, V escalar N vai me dar a orientação relativa da superfície em relação ao campo vetorial. E além disso, eu tenho que colocar um S aqui, porque esse fluxo ele vai ser maior quanto maior a superfície. Se eu tenho uma placa maior, eu vou ter mais, vamos pensar assim matematicamente, de modo abstrato, que o campo vetorial vai perfurar essa superfície mais vezes se a área for maior. Então, o fluxo, tá, é proporcional à área dessa superfície, tá? Então, a definição de fluxo que nós vamos ter é que o fluxo de um certo campo vetorial é o produto escalar desse campo vetorial pelo vetor normal da superfície vezes a área dessa superfície S, tá? Então, esse fluxo ele é definido para uma superfície plana, desse jeito, nessa situação. Essa equação vale nessa configuração. Se vocês lembram da fórmula do produto escalar, se eu tenho dois vetores, eu faço o produto escalar. Então, vetor A, produto escalar, vetor B. Isso dá módulo do A, módulo do B, cosseno do ângulo formado entre eles. Veja que aqui eu tenho o vetor V e o vetor N. Eu estou fazendo o produto escalar entre eles. E entre esses dois vetores tem um ângulo θ, tá? Então, se eu abrir esse produto escalar, o que vai ficar? Então, V escalar N dá o quê? Então, dá o módulo de V, que é simplesmente V sem a flecha, a intensidade desse vetor. O módulo de N, mas o módulo de N, né, que seria esse B aqui, o módulo de N, o módulo desse vetor é 1.
o vetor normal é um vetor unitário, é um versor. Tá? Então aqui tem um número 1, aqui eu não escrevi. Né? Eu até escrevi, mas ficou estranho aqui, eu resolvi tirar. Então, o módulo do primeiro, o módulo do segundo, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, no lugar desse V escalarino, nós podemos escrever V cosseno θ. Tá? Então, se você abre explicitamente esse produto escalar, você tem que o fluxo do campo vetorial ele pode ser dado aí por Vs vezes o cosseno do ângulo θ. Então, quanto maior a área, maior o fluxo. Quanto maior a intensidade do campo vetorial, maior o fluxo. E dependendo do ângulo relativo entre a normal e o campo vetorial, você vai ter um fluxo maior ou menor. Ou seja, esse valor de fluxo intermediário, ele será dado aí pelo cosseno do ângulo. Então, é esse cosseno do ângulo que vai fornecer todos esses valores intermediários. Quando o ângulo é zero, o cosseno de zero é 1. E o fluxo é máximo, Vs. Quando o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 graus dá zero e o fluxo zero. Então, quando a normal é perpendicular ao campo vetorial, ou seja, você tem um ângulo de 90 graus entre esses dois, o cosseno de 90 graus é zero e o fluxo é nulo. Mas quando os dois estão na mesma direção, o ângulo é zero, o cosseno de zero vai me dar aí o fluxo máximo, o Vs. Tá? Então, essa é a definição mais importante que nós vamos fazer nessa aula. Né? O fluxo aí de numa superfície plana. Tá? Ok? Mas nós não temos só superfícies planas. Né? Nós temos outras superfícies que são mais complicadas. Nós vimos superfícies abertas, curvas, superfícies fechadas, etc. Tá? Então, vamos ver como é que fica o fluxo nesses casos. Então, se eu tiver uma superfície qualquer, por exemplo, uma superfície curva, tá? Vamos supor essa superfície agora. Eu tenho um campo vetorial, veja que eu coloquei aqui um campo vetorial, e nesse campo vetorial eu coloquei uma superfície curva aqui, uma superfície aberta nesse caso, tá? E essa superfície intercepta esses vetores, tá? Desse modo. Né? Então, como é que eu calcularia o fluxo nessa superfície? Bom, eu sei calcular numa superfície plana, num pequeno retângulo. Né? Então, eu vou pensar aqui que essa superfície curva ela é formada por pequenos pedacinhos. E cada um desses pedacinhos tem uma orientação dada pelo vetor normal. Tá? Então, se o fluxo num pedacinho for V escalar n vezes a área desse pedaço, então basta eu somar o fluxo de todos esses pedaços, cada um com a sua orientação, para ter o fluxo total. Mas aí esse cálculo, né, ele vai ficar mais preciso se eu tomar essa área cada vez menor. Vejo que se essa área ela não é pequena o suficiente, essa superfície ela não vai ser estritamente plana. Ela vai ter uma certa curvatura, aí, por menor que seja. Tá? Uma superfície curva. Né? Então, você vai fazendo esse pequeno retângulo, esse elemento de superfície cada vez menor, e dessa maneira esse elemento de superfície vai se tornar um diferencial ds. Então, se essa superfície se torna um diferencial ds, quando você calcula o fluxo do campo vetorial total através dessa superfície infinitesimal, ds, você vai ter uma parte infinitesimal do fluxo. Então, para a superfície total, S, você tem o fluxo total, φ. Né? Essa é a letra φ, né? Eu esqueci de falar para vocês. É a letra φ, F de fluxo. Né? Então, para a superfície total, você tem o fluxo total. Mas eu não consigo usar essa fórmula diretamente para essa superfície curva. Ela vale para uma superfície plana. Então, o que nós vamos fazer vai ser dividir a superfície plana, a superfície curva, em pequenos planos, em planos infinitesimais ds. E o fluxo em cada pedaço infinitesimal vai ser uma parte infinitesimal do fluxo, um diferencial dφ. Tá? Então, eu coloquei aqui, na verdade, essa fórmula. Coloquei um diferencial aqui, ds aqui, dφ aqui. E você tem esse fluxo. Esse é o fluxo do campo vetorial que passa apenas nesse elemento de superfície infinitesimal ds. Para você obter o fluxo total, vocês já sabem o que deve ser feito. Você tem que integrar o fluxo. Então, o fluxo total é a integral dos elementos infinitesimais de fluxo dφ. Tá? Então, eu vou integrar essa equação.
Então, para uma superfície aberta, você teria essa equação, né? Então, o fluxo vai ser a integral de V escalar n nessa variável, né, nesse elemento ds. Tá? Veja que essa integração é uma integral dupla, né, como nós tínhamos lá. Se eu tirar essa parte aqui, se eu tirar o V escalar n, essa integral se torna área. Você calcularia a área dessa superfície. Tá? Mas com esse fator aqui, você torna esse cálculo, essa equação aqui me dá o fluxo. Tá? E vejo que essa equação vai ter que ser feita aí nesse domínio S, ou seja, no domínio dado pelos extremos dessa superfície. Veja que para essa superfície aberta, eu tenho extremos aqui. Eu tenho essas linhas externas aqui que vão definir o domínio de integração. Então, o domínio de integração ele é definido pela fronteira dessa superfície aberta. Quando você tem uma superfície fechada, tá, você não vai ter fronteira, mas mesmo assim você vai ter um domínio de integração, dado aí pela fórmula matemática que dá essa superfície fechada. Tá? E no caso de uma superfície fechada, nós utilizamos essa notação matemática. Tá? Então, para uma superfície S fechada, ela se fecha nela mesma e nós usamos aí uma integral dupla com aqui uma certa superfície S fechada. Então, essa é a notação que nós vamos usar. Tá? Não se preocupem muito com o cálculo, né, efetivo dessas integrais. Tá? Não se preocupem. Pensem de maneira qualitativa. Tá? Vamos pensar aqui de maneira qualitativa que fica muito mais simples você entender. Tá? Se você está pensando aí como fazer essas integrais, porque isso é difícil, né? Sempre vai ter um caso mais difícil que o outro. Tá? Não pense dessa maneira. A complicação sempre pode ser inserida aí. A matemática sempre traz complicações. Tá? Não vamos pensar assim. Pensem aí em termos de geometria, em termos de figuras geométricas, que é muito mais simples, tá? Você vai entender muito mais fácil os problemas, tá? Como faz a integral é outra história, tá? Aí vocês vão ver no cálculo, lá vocês vão ver outros casos, né? Aqui não é o interesse, tá? Nós vamos fazer essas integrais, vocês vão ver como é que se faz, as mais simples aí nós vamos ver, tá? Mas casos mais complicados aí não, para nós aí já se perde a essência, tá? Então, esse é o fluxo de um campo vetorial, né? O fluxo de um campo vetorial através de uma superfície curva, né? Então, numa superfície fechada, numa superfície plana, você tem essa equação, tá? E para uma superfície aberta ou fechada, você vai ter essas equações. E elas podem ser vão ser superfícies curvas, tá? Nada impede você aplicar, por exemplo, essa fórmula para uma superfície plana. Mas aí numa superfície plana o que vai acontecer é que esse termo ele vai sair da integral, na verdade o campo vetorial ele vai ser constante ao longo de toda a superfície, e esse termo vai sair da integral e você vai retomar, na verdade, essa expressão. Tá? Então no fundo, essas duas expressões aí, ela é totalmente equivalente a essa, tá? No caso plano, né? Bom, o que nós vamos usar e para que nós vamos usar a ideia de fluxo? Nós vamos usar na eletrostática. Então, tanto na eletrostática quanto no magnetismo, nós podemos usar o fluxo, né? Então, vocês sabem que quando eu tenho uma certa carga elétrica, essa carga elétrica ela determina, né, ela vai emanar no espaço um certo campo vetorial, um campo elétrico. E eu posso colocar, interceptando esse campo elétrico, uma certa superfície. Vamos supor aqui, inicialmente, uma superfície plana. Essa superfície plana tem um vetor normal, n. Tá? E aí, o campo vetorial ele perfura essa superfície. E eu poderia me perguntar, nesse problema, qual é o fluxo desse campo elétrico através dessa superfície plana. Tá? E aí, você pensaria aí na nossa definição de fluxo. Né? A nossa definição de fluxo, tá? O campo vetorial agora seria o campo elétrico, tá? Atravessando essa superfície dada aí pelo vetor normal. Tá? Então, para essa superfície plana, né, nós vimos que para uma superfície plana, a equação do fluxo é essa. Então, o fluxo do campo elétrico através de uma superfície plana, tá, é dado aí E escalar n vezes S. Então, o campo vetorial E, produto escalar com o vetor normal vezes a área. Tá?
Mas essa equação, tá? Ela não poderia ser usada nesse problema aqui específico. Tá? Isso aqui seria o problema, por exemplo, da carga pontiforme. O campo emanado por uma carga pontiforme. Tá? E aí você interceptaria esse campo da carga pontiforme por uma superfície plana. Por que você não pode usar essa equação nesse problema? Porque em cada ponto dessa superfície, então, por exemplo, vocês podem olhar aqui, né? Então, nesse ponto aqui desse plano, vejo que o vetor campo elétrico ele é pequenininho. Quando você vem para esse ponto, o vetor campo elétrico é grande, tá? Tem um módulo maior. Tá? Então, nesse problema aqui, ao longo dessa superfície, o campo elétrico varia. Tá? Então, esse E aqui ele não é fixo, ele não tem um valor constante. Então, eu não posso usar essa equação. Na verdade, o campo elétrico está variando de ponto a ponto aqui nesse problema. Então, eu não posso. Esse caso aqui, na verdade, ele só pode ser utilizado, essa equação ela só pode ser utilizada quando essa superfície ela é plana, né? E o campo elétrico, né? Vamos pensar dessa maneira. Né? Você até poderia imaginar um caso aí onde você poderia aplicar essa equação para uma superfície aí que não fosse plana, né? De modo... Bom, eu não consigo imaginar agora, mas tudo bem. Vocês podem pensar a respeito. Tá? É que normalmente quando você estuda algum assunto, você nunca pensa, você nunca esgota esse assunto. Tá? Sempre vai surgir alguma dúvida. Tá? Eu sei isso, mas até hoje eu tenho dúvidas. Tá? Porque você nunca pensa a respeito de os livros não te trazem todas as minúcias daquele assunto. Tá? Então, você poderia pensar, será que essa fórmula aqui poderia ser aplicada para um caso onde eu não tenho uma superfície plana? Tá? Então, você pode se perguntar isso. Né? Um caso onde você não pode aplicar essa fórmula é quando o campo elétrico varia ao longo dessa superfície plana. Se o campo elétrico é variável, você não pode usar essa equação. Ela só é válida, né, para uma superfície plana com o campo elétrico constante ao longo dessa superfície. Você pode abrir essa equação, né, se você quiser, e escalar n vai ficar E cosseno θ. Então, você tem essa equação. Também é outra maneira de escrever o fluxo. Tá? Mas essa equação ela só é válida quando o campo elétrico é constante nessa superfície. Tá? Essa equação ela poderia ser utilizada nessa situação, nesse problema. Nesse problema aqui, ó, vocês podem perceber que o campo vetorial, né, o campo elétrico aqui, ele tem o mesmo módulo em todos os lugares, é o mesmo vetor. Veja que esse vetor ele tem a mesma orientação, as flechas são paralelas entre si. E tem o mesmo módulo, tem o mesmo comprimento aqui, esse vetor. Tá? E em relação a essa superfície, em relação a essa normal, a essa superfície plana, todos os vetores vão ter o mesmo ângulo θ. Todos eles têm o mesmo módulo para essa superfície plana. Então, para esse caso aqui, eu poderia utilizar essa fórmula ou essa, tanto faz. Então, para esse caso, vale. Agora, para a carga pontiforme que nós vimos ali, eu não poderia usar essa equação. Tá? Está quase acabando. A unidade do fluxo, né, do fluxo do campo elétrico, né, se nós fizermos aí a análise dimensional dessa equação, a unidade do fluxo é a unidade do campo elétrico vezes a unidade de área vezes a unidade do cosseno. O cosseno ele é adimensional, tá? Nós não vamos assumir que ele tem uma dimensão. Tá? Então, mas o campo elétrico tem. A unidade do campo elétrico é newtons por coulomb. A unidade da área, né, é metro quadrado. Então, a unidade do fluxo é a unidade do campo elétrico vezes a unidade de área. Então, newtons por coulomb vezes metro quadrado. Tá? Cada aplicação física que você dá para o fluxo vai te dar aí uma área diferente. Tá? Uma unidade diferente. Então, aqui no caso do fluxo do campo elétrico, você tem essa unidade. Se você aplicar essa equação do fluxo para problemas aí, de fluidos, por exemplo, esse fluxo estaria associado, né, a uma certa... Se você relacionar com o tempo, você poderia associar esse fluxo a uma vazão. Tá? Então, você poderia ter ali, associar a unidade do fluxo, né, a unidade do fluxo aí, por exemplo, litros por minuto, litros por segundo, né? Que seria a vazão ali desse caudal. Né? Okay? Então, o fluxo do campo elétrico
para uma superfície plana e campo elétrico constante, você vai utilizar essa equação. Quando nem a superfície é plana e nem o campo elétrico é constante, aí você tem que fazer a integral, né? Você tem que realizar a integração, como nós vimos. Então, para esse problema que nós vimos aqui, ó, a carga pontiforme sendo aí o campo da carga pontiforme sendo interceptado por uma certa superfície plana, uma superfície agora, vamos supor que é uma superfície curva, poderia ser plana também, né? Vamos supor que a superfície é curva, tá? Eu vou associar um vetor normal agora. Só que esse vetor normal ele vai valer só para um pedacinho dessa superfície. E eu teria que calcular o fluxo em todos os pedacinhos dessa superfície em questão, seja ela curva ou não. E em cada ponto eu vou ter um campo elétrico diferente. Então, nesse ponto, o campo elétrico é menor, aqui é médio, aqui é maior, etc. Tá? Então, nós vamos ter que fazer o cálculo do fluxo do campo elétrico utilizando a integração. Então, para esse elemento de área ds, eu vou ter um elemento infinitesimal do fluxo dφ. Fazendo a integração, então, fluxo total é a integral dos diferenciais de fluxo, né? Você tem aí que o fluxo do campo elétrico é igual à integral de E escalar n ds. Tá? Então, é uma integral dupla, né, nessa superfície. Tá? Se essa superfície aqui for fechada, você vai ter aqui aquele símbolo aqui de fechado. Tá? Ok? Então, vimos aí a definição de fluxo. Então, a definição de fluxo diz respeito sempre a uma área colocada num campo vetorial. E você analisa como essa área ela está orientada em relação a esse campo vetorial. Se essa superfície é aberta, se ela é fechada, se ela é curva ou não, etc. Tá? Aqui ainda nós não vimos a aplicação das linhas. Linhas curvas fechadas, linhas curvas abertas, etc. Tá? Nós não vimos isso, né? Mas isso vai aparecer mais adiante. Tá? Quando você vejo que com o conceito de superfície, nós introduzimos aqui a ideia de fluxo, a grandeza física chamada fluxo. Tá? Com o conceito de linha, tá? Nós vamos introduzir a ideia de circuitação, tá? Que é o cálculo de uma certa integral ao longo da linha. Tá? Eu vejo que o fluxo é a realização, a integração feita ao longo de uma certa superfície. A integração dos campos elétricos atravessando essa superfície. Tá? Nós vamos também fazer o que se chama circuitação, tá? Que é a integração de um certo campo vetorial ao longo de uma linha. Tá? Então, nós vamos ver isso mais adiante, certo? Então, por hoje, por essa aula aí, né, nós terminamos a ideia, o conceito de fluxo. Espero que vocês tenham entendido.